Então, irmãs, nós vamos dar início ao nosso estudo, Tudo Entregarei. E ele tem algo especial. Hoje, nós temos então o nosso tema, é o equilíbrio e a dedicação. Ele faz uma pergunta, né? Então, vocês podem abrir, primeira parte, nós vamos fazer juntas hoje, né? Então, ele faz uma pergunta, o equilíbrio ou dedicação. E nós vamos fazer, então, a leitura desses dois textos básicos, que é Lucas 14:33, que está no nosso marca-página lindo e maravilhoso, e o texto devocional de Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 4. A gente já pode abrir as nossas Bíblias aí. Ok? Quem puder ler para nós. Lucas 14:33 e Hebreus 11, de 1 a 4. Vamos primeiro, Lucas. Quem gostaria de ler? Pode ler, por favor. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ok. Irmãs, vamos pensar a respeito disso. Eu quero que você pense. Hoje eu quero fazer mais um momento de reflexão, da gente pensar a respeito do que realmente é ser um discípulo de Jesus. E nós temos conversado como igreja algo muito importante, né? Que o desejo do coração de Deus, quando enviou Jesus e fez, né, esse chamado, não é para que haja membros de igreja, mas que sejam gerados, o quê? Discípulos de Cristo. E é isso que a gente quer pensar nesse tempo. Nós somos apenas um membro da igreja ou nós somos um discípulo de Jesus Cristo? Então, o que significa ser discípulo, né? E discípulo, quando a gente fala assim, eu sou cristã, eu estou dizendo que eu sou um pequeno Cristo andando nessa terra. Então, a nossa reflexão é a respeito disso. Eu sou um membro da igreja ou eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Certo? Então, nós vamos pensar a respeito disso. E quando a gente pensa, então, a respeito da gente ser um discípulo, então, existe o quê? Uma exigência. Qual que é a exigência que está dentro desse texto que nós lemos aqui? Qual que é? Renunciar a quê? A tudo. Então, vamos pensar, irmãs. O que significa renunciar a tudo? Pensando nós como discípulos, não como membro da igreja, irmãs. Porque Jesus veio o quê? Chamar discípulos, formar discípulos. E é isso que nós precisamos pensar. Eu sou um membro da igreja ou sou um discípulo de Jesus Cristo? E o que nós precisamos trabalhar? Então, o primeiro item importante é o que, irmãs? Tudo. A entrega é total. E é importante que quando Deus fala, Ele fala o que, irmãs? Tudo. Não é meia boca. É tudo. E eu acho que é das maiores, as maiores lições que nós temos, e eu acredito, porque a palavra de Deus, que Deus usa todas as coisas para contribuir no nosso bem, para nos colocar novamente na forma de Jesus, é que isso depende do quê? Da nossa entrega. E de nós acreditarmos que Deus usa tudo. Para o quê? Para que nós, então, sejamos seus discípulos. Porque quem não entrega tudo, ele fala o quê? Não é. Certo? Então, ser membro da igreja é uma coisa. Ser discípulo de Jesus é outra coisa. Nós temos que ser membro da igreja, mas devemos ser o quê? Discípulos. É tudo entregarei. Então, é importante a gente entender isso. Vamos ver Hebreus 11, de 1 a 4. Então, qual é a condição para ser discípula? Discípulo de Jesus. É o quê? Entregar tudo. Irmãs, isso é muito interessante. Quando a gente lembra de Maria, quando Jesus foi visitar Marta e Maria, Deus me deu há 2 semanas atrás, eu não sei se alguém de vocês já teve esse entendimento,
mas eu recebi ele, acho que um mês atrás, o entendimento, mas maravilhoso. Quando Jesus diz assim para Marta, deixe a sua irmã, por quê? Porque ela escolheu a melhor parte. E eu quero que você saia com isso aqui na sua mente. Se você está escolhendo a melhor parte, olha só, irmãs, quando Jesus diz assim, não incomode sua irmã, porque ela escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Você sabe por quê? Aonde que ela estava nesse momento? Estava onde? Aos pés de Jesus. Você sabe que estar aos pés de Jesus tinha um significado. Por quê? Porque naquele tempo, para se formar discípulos, como que o discípulo ele escolhia o mestre? E quando ele escolhia o mestre que ia discipular ele, então qual era o gesto que ele fazia? Ele ajoelhava aos pés do mestre. Olha só. Então havia vários rabinos e mestres, certo? Então assim, quando o menino queria ser discipulado, então o pai ia. Então a primeira, como que ele ia aprender? Ele ia aprender aos pés do mestre. Então, quando Maria chega e ajoelha aos pés de Jesus, o que ela está fazendo, irmãs? O que ela está fazendo? Eu quero ser discipulada. Eu quero ser sua discípula. Certo? Porque naquele tempo não era permitido as mulheres terem mestres. Elas deveriam aprender em casa lá, certo? Sozinha. Não era permitido as mulheres terem mestres para ensinar elas. Então, quando Jesus fala assim, e isso não lhe será tirado, naquele dia, Jesus estava abrindo permissão para que as mulheres também aprendessem, fossem discipuladas. Olha que coisa linda, gente. Eu nunca pensei, nunca pensei que era isso que ele estava fazendo. Então, e essa parte não lhe será tirada, quer dizer, por quê? Porque a Marta ficou, lá incomodada. Não será tirada por quê? Porque agora, a partir dela, todas as mulheres terão direito ao quê? A aprenderem também aos pés de Jesus. Entende? Então, é um direito que Jesus conquistou para nós, através desta palavra. Então, irmãs, hoje nós somos discípulos de Cristo. E a condição é, tudo entregarei. Vamos ver Hebreus 11, então, de 1 a 4. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, irmãs, esse tudo entregarei exige de nós algo muito importante. É o quê? Fé. Fé na palavra do mestre. Fé nas lições que o mestre quer nos ensinar. E entendam isso, irmãs. Todas as coisas que nos acontecem têm um propósito. E sempre é nos ensinar as melhores lições a respeito do nosso mestre. Mas o que nós precisamos entender? Que nós precisamos de fé. Mas além da fé, nós precisamos de uma outra coisa muito importante, que é compromisso. Nesse mundo diluído que a gente está, ninguém quer compromisso com nada. Certo? Ninguém quer compromisso, ninguém quer responsabilidade. Então, para mim ser a discípula de Jesus, eu preciso entregar tudo pela fé. E isso exige um compromisso. E todo compromisso existe o quê? Também é algo importante da gente entender, que fala o nosso texto. Nós precisamos de um compromisso e também de profundidade, de busca, de conhecer mais o nosso Senhor Jesus. Então, assim, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu conheço mais dele. Então, olha, gente, estou lá lendo o texto, falei, gente, por que Jesus falou isso?
Aí eu vou lá pesquisar porque que Jesus falou isso. E aí lá estava o texto. Então, assim, precisa de compromisso, mas precisa também do que? De profundidade. Então, o que nós precisamos, irmãs? Estar cientes da importância de estabelecer um compromisso com Deus. Certo? Nós devemos querer que toda a nossa vida esteja onde? Nas mãos do Senhor. Você sabe que as maiores doenças, irmãs, emocionais, psicológicas e espirituais que nós, as mulheres, temos, é porque a gente não entrega tudo. Porque a gente, já falei, que a gente é controladora. A gente quer controlar tudo, mandar tudo, a gente que tem que fazer, a gente que tem. Por causa disso, a gente não tem profundidade nos nossos compromissos com Deus. Por quê? Para entregar tudo, tem que ter fé, tem que aprender a descansar naquilo que Ele já fez, que é o que a gente não consegue. Gente, depois de Cristo, depois que a nossa vida entrou em Cristo, nós entramos na vida de Cristo, qual que é a posição que Deus quer? Que a gente entre em descanso. Não em discórdia, não em briga, nem com... nada disso, irmãs. Aprender com todas as coisas. Lições importantes. Então, nós precisamos querer que toda a nossa vida esteja na mão do Senhor. E os nossos maiores problemas, pode ter certeza, irmãs. Todos os nossos problemas estão ligados a gente não aprender a descansar e entregar realmente. A gente até ora, a gente até fala que entregou, a gente até jejua entregando, mas a gente não entrega de verdade. E esse é o nosso problema. Então, nós devemos cumprir também os nossos compromissos com Deus. Pode passar. Então, uma pergunta, irmãs, que eu quero também, porque eu quero fazer essa reflexão hoje. Eu estou refletindo a respeito disso. Quem sou eu? Né? Qual é o nosso chamado? Então, o quanto da sua vida está comprometida a viver para a glória de Deus? Quanto? Está escrito quanto? Ah, desculpa, irmãs. Depois eu troco. Então, o quanto da sua vida está comprometida a viver para a glória de Deus? Pensa aí, irmãs. Vou dar um tempo. Porque se nós nascemos para viver para a glória de Deus, não pode ser 70%, 60%, 50%. É tudo. É toda a nossa vida. Então, assim, faça essa pergunta para você mesmo. O quanto da sua vida, da sua história, está entregue realmente nas mãos do Senhor? Ou o quanto você tem disponível ou tem depositado para viver para a glória de Deus? Se é tudo, irmãs, a Bíblia fala assim, quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Nós vinha conversando aqui sobre as mulheres que não sabem cozinhar, não gostam de cozinhar. Gente, é falta de amor. Porque se Deus diz que é tudo, se você não gosta, né? A gente fez aquela dinâmica tá mergulhando a dinâmica da raiz ainda. Irmãs, e se é tudo para a glória de Deus, aquilo que eu não gosto, eu devo melhorar, porque eu tenho que fazer para quem? Para a glória de Deus. Então, nas mínimas coisas das nossas tarefas diárias, da nossa vida diária, aquilo que a gente não gosta. Eu não gosto de lavar roupa, não gosto de passar, eu não gosto disso, eu não gosto. Esse eu não gosto. Ele pode estar comprometendo áreas da nossa vida que devem ser vividas também para a glória de Deus. Vocês não acham? Sim, irmãs. Nós estamos ficando muito acomodadas. Porque a gente quer vida fácil. E vida de discípulo é de renúncia, não é vida fácil. Entende, irmãs? Então, aquilo que é difícil para mim, não é para me limitar. É para mim aprender com o meu mestre a fazer tudo para a glória do Pai. Porque é importante a gente entender isso. Jesus glorificou o Pai. Mas quem glorifica Jesus somos nós, seus discípulos. Que fazemos as coisas, ouvimos os seus mandamentos, seus princípios, seus preceitos e fazemos para a glória do Pai. Então, olha, irmãs, a pergunta vai ficar assim: o quanto da sua vida está comprometida a viver para a glória de Deus? Sua vida financeira é para a glória de Deus ou é só para a sua glória? Sua vida familiar, seu casamento, sua criação, é para quem? Quem está recebendo a glória?
certo? Porque as pessoas, gente, qualquer coisa, em qualquer área que você esteja atuando, você tem que entender que é para a glória de Deus. Se você faz limpeza, é para a glória de Deus, faça bem feito. Se você cuida dos idosos, entende? Para a glória de Deus, porque são os idosos de Deus, né? Então, eu não sei em que área você está, mas você precisa entender que você precisa fazer tudo para a glória de Deus. Então, a pergunta fica aí, pode passar. Então, quando a gente fala tudo entregarei, a gente está lembrando dessa palavra consagração. Tudo deve ser consagrado a Deus. A gente tem algo muito importante aqui, e eu falo para vocês, donos de casa, toda vez que você comprar uma coisa nova, consagra a Deus. Uma panela, um copo, seja o que for. Porque a gente tem, quando a gente lembra dos itens lá do tabernáculo, tudo era consagrado. Eles ungiam e eles consagravam a Deus. Então, quando a gente fala tudo, mas nós estamos falando tudo. E o pastor Walter ensinou isso pra gente. Aqui na igreja, tudo que se recebe se ora e se consagra. Sim ou não? A menina da cozinha sabe. Chegou uma colher nova, olha pra você, copo novo. Tudo é consagrado. Ah, fez cortina, trouxe... Tudo é consagrado. É um princípio. Então, tudo, se a gente leva o tudo, porque tudo é de Deus realmente, nada é nosso, então a gente precisa entender o que é consagração. Consagrar é o ato de consagrar. Então, é fazer sagrado, tornar sagrado algo. Lembra? Então, assim, tudo aquilo que é... O que é profano? Profano é aquilo que não é de Deus. Certo? Mas é sagrado aquilo que é entregue para ele. Então, assim, lembra que havia essa questão da separação lá no Velho Testamento, do santo, do sagrado, do profano, né? Então, assim, essa consagração é isso, é oferecer a Deus por culto ou por voto, dedicar-se a Deus. Então, tudo, além da minha vida física, emocional, espiritual, eu tenho que consagrar tudo, minha casa, minhas coisas, minha vida, tudo deve ser dedicado a quem? Ao Senhor. Entende? Vocês que trabalham com né, as tesouras, tecido, seja lá o que for, tudo deve ser consagrado ao Senhor. Então, quando a gente põe tudo aqui, irmãs, porque a gente pensa que tudo é esse, tudo mesmo. Tudo deve ser entregue. Sua casa, seus tapetes, tudo que não for, que você não consagrou ainda, consagra. Vai lá, abre o seu armário, consagra a sua despensa, suas panelas. Irmãs, entende? Existem princípios da palavra de Deus que a gente não entende. Mas quando eu estudo, eu falo assim, é tudo para nós mulheres. Tudo para nós é roupa para lavar, é panela, é não sei o que, é casa para arrumar, é marido, é filho, e a gente que é solteira, tem tudo também, as roupas que você tem no seu guarda-roupa, comprou uma roupa, consagra a Deus, e olha, vê se Deus vai gostar daquilo, da transparência, do tamanho, de todas as coisas, gente. Então, nós precisamos entender, ter esse compromisso de que tudo deve ser consagrado a Deus. Pode passar. Então, o que essas palavras, compromisso e profundidade, representam para nós e para a nossa vida espiritual? Por que nós temos tantas pessoas doentes, gente? Porque não tem profundidade na entrega, no compromisso, na consagração e em conhecer a Deus. Entende? Nós falamos, nós cantamos, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. E tem outras canções que a gente canta, que eu quero me render, que o Senhor cresça e que eu diminua. A gente canta, gente, mas está na hora da gente viver como discípulo. Então não adianta ficar cantando se a gente não está vivendo. Então, assim, o quanto dessa palavra compromisso e profundidade, o que elas representam para a nossa vida espiritual. Irmãs, a gente começa. Vou fazer uma pergunta. Quem começou no começo do ano a fazer leitura bíblica? E quem já parou? Gente, é um compromisso. Compromisso de conhecer a Deus. Irmãs, não desistam. Continua. Então, assim, tudo que é de Deus, a gente faz voto, mas o que a gente faz? A gente para.
Então, uma coisa importante, irmãs, sua palavra é importante. Uma das coisas que eu falo assim, é difícil me tirar do sério. Mas se tem uma coisa que me tira do sério é falar uma coisa e não fazer. Então, não me fale. Compromisso, irmãs, com a sua palavra. Se você falou que vai fazer, diz a palavra de Deus, mesmo com dano próprio, cumpra. Então, se tem coisas que você prometeu e você ainda não cumpriu, nós temos até o final do ano para eliminar essa lista de procrastinação na nossa vida. Essa falta de compromisso com a nossa palavra, porque discípulo tem que ter compromisso com a sua palavra. Falou, faça. Primeira coisa, uma coisa importante. Eu chego e convido a Irene a Irene me convida para uma festa. Eu falei, Irene, eu vou. Que horas é? Pode deixar que eu tô lá. Chega a Wagner e me convida também para uma outra festa. O que eu devo fazer? Você já está comprometida com ele. Exatamente. A festa da Wagner vai ser melhor que a dela. Vai ter brinde no final, vai ter não sei o que lá, vai ter sorteio, vai ter não sei o que. Mas eu dei a minha palavra para ela. Então eu tenho que cumprir. Irmãs, isso eu aprendi. Primeiro comando salva a sua vida. E a primeira palavra que você deu, você precisa cumprir. Isso são votos. Isso é comprometimento. Isso é compromisso. A gente tem que parar de falar, eu vou ligar para você, eu vou visitar você, eu vou fazer. Então, não fale se você não vai fazer. Porque isso é falta do quê? De compromisso. E a falta de compromisso não nos deixa termos profundidade em qualquer área da nossa vida. Então, vamos continuar. Consagração. Então, segundo nosso escritor da nossa revista, então, nós devemos, equilibrar as coisas, né? Então, ele fala que consagração, ele é um compromisso, mas ele não é qualquer tipo de compromisso. É um compromisso profundo, é um compromisso com profundidade. Nós precisamos ter profundidade nos nossos relacionamentos, principalmente nos votos que nós fazemos diante de Deus. Então, ele fala para nós, muito importante, consagração significa o quê? Vida de compromisso e vida de profundidade. É isso que é consagração. Não adianta cansar. Tem uma música da Aline Barros que a gente canta muito, né? Como é que é? Ao Rei dos Reis consagro Tudo que sou. Lembra dessa música, irmãs? A gente canta. Canta. Mas a gente nunca teve tanto crente sem compromisso, sem fé e doente como a gente tem hoje. Mas a gente canta, gente. Então, olha só. Consagração é uma vida, o quê? Significa uma vida de compromisso. E o que isso significa? Não olhe para trás. Compromisso significa, se eu fiz um compromisso de fé, de confiança, de amar a Deus, de me relacionar com Deus, de ter um relacionamento íntimo, de fé, de confiança com Ele, eu não posso olhar para trás, porque senão eu vou virar quem? A mulher. Irmãs, quantos já olharam para trás? Quantos já estão por aí? Então, irmãs, uma vida de consagração, uma vida de compromisso, sem olhar para trás. Mas é também uma vida de profundidade, que é o quê? Como que a gente atinge a profundidade no nosso relacionamento com Deus? Na dependência de quem? Do Espírito Santo de Deus, irmãs. É o Espírito Santo de Deus que nos leva no mais fundo, no mais profundo do nosso relacionamento e no nosso conhecimento a respeito de Deus. Nós não conseguimos ir sozinha. É na dependência de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele quer nos levar no mais fundo, mais profundo? Quer. Mas a gente tem que querer isso, profundidade. Porque hoje a gente tem uma vida superficial, porque tudo toma conta da nossa vida, nosso trabalho toma conta, nossos afazeres tomam conta, tudo toma conta da profundidade ou do desejo de buscar Deus mais profundamente na nossa vida. Tudo. A gente tem distração para tudo. Pergunta aqui, quem faz devocional?
quem lê a palavra de Deus, quem tem momentos especiais durante o dia com seu Deus. Quem tem, mas eu não tenho tempo. Quem não tem tempo? Todo mundo fala que não tem tempo. Como que nós vamos ter uma vida de consagração, de compromisso, se nós não temos tempo? Cara, Oi. acho que estava no clube. Teve um cara que ele é missionário e ele fez uma peça de teatro que ele se veste de Satanás e ele fala, crente sem compromisso. Tem muito sucesso essa peça de teatro dele. Então, irmãs, consagração é compromisso, sem olhar para trás. Segundo, é profundidade, é dependência do Senhor. Mas, irmãs, nós precisamos entender que tudo nós precisamos de um modelo e de um padrão. E a nossa inspiração, né, de vida de consagração e de compromisso e de profundidade é Jesus. Por isso que discipulado é seguir quem? Cristo. É Jesus. Então, Filipenses 2, 6 a 8, vamos ler lá, mas se a gente não terminar hoje, não tem problema, tá, irmãs? Porque hoje nós estamos inaugurando nosso estudo novo. Então, Filipenses 2, 6 a 8, vamos lá. Aí você vai saber o que é compromisso, o que é consagração, o que é um compromisso, o que é profundidade. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8. Quem vai ler? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido por qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, olha só, irmãs. Aí é o nosso modelo, a nossa inspiração é Jesus. Então, ele se esvaziou, né, da sua glória. Para quê? Para vir à terra e mostrar para nós que é possível ter uma vida do quê? De consagração, de compromisso e de uma vida profunda de dependência do Espírito Santo de Deus. Mas para isso precisa o quê, irmãs? Descer. E a melhor maneira de alguém descer é sendo o quê? Servo de todos. Eu fiquei muito triste, mas domingo passado, no nosso culto, porque o pastor Jânio fez um apelo. Nós estamos precisando de gente no departamento infantil à noite. Nós estamos precisando de pessoas para nos ajudar. Tem muita coisa para fazer. Mas cadê os servos? Cadê, irmãs? Irmãs, dá uma hora, 2 horas por semana para fazer a obra de Deus. É tão difícil assim? Porque a gente é o quê? Membro de igreja. Menos discípulo. Uma igreja cheia, levantar 10 pessoas, irmãs. Então, assim, como a gente estava conversando, eu falei, eu acho que a gente está falhando em alguma coisa está errada. Então, irmãs, como que a gente pode, então, ter uma vida de consagração? Primeira coisa, precisa servir. Servo. Ele se tornou servo de todos. Certo? Ele se humilhou, deixando a glória dele, se esvaziou dele mesmo. Então, gente, o caminho é esse. Servir, servo. Então, olha, o Filho de Deus abandonou por mais de 30 anos a sua glória divina para cumprir uma missão programada antes da criação do mundo. Vamos ver João 17, 3 a 5. Ele é nosso modelo, ele é nossa inspiração, irmãos. João 17, versículos de 3 a 5. Quem vai ler? Esta é a vida eterna, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, olha só, ele deixou a glória dele que existia entre, né, que ele tinha com o Pai, e ele veio aqui nos ensinar a ser o quê? Discípulos, a ser servo. Então, se a gente está fazendo isso, gente, para que a gente serve? Para quê, irmãs? Para servir esse mundo podre? Entende, irmãs? Então, ao ler os evangelhos, nós compreendemos a completa identidade que ele teve com a raça humana. Ele se identificou com a gente. O momento em que ele se entregou o espírito dele, né? Quando que foi que ele entregou? O momento em que se entregou o Espírito Santo para ser concebido no ventre de Maria. Porque, gente, tudo isso já estava programado antes do mundo ser criado. Foi nesse momento que ele se entregou, né? Então, assim, Lucas 1,35 foi muito mais do que um estado da alma. Foi um ato de profunda entrega ao Pai em favor de quem? De nós. E sabe por que a nossa... Por quê? Porque a gente precisa entender é que a nossa alma, ela não quer servir. Ela quer ser servida, sempre. A nossa alma não quer servir, ela quer ser servida. E se a gente não fazer como Paulo fala, o que Paulo falava? Ele falava assim, eu esmurro minha alma, meu corpo, para servir a Cristo. E ele entendia assim, olha, se eu tiver com fome, se eu tiver, não importa a situação que eu esteja, Cristo sempre vai ser o centro da minha vida e a motivação do meu coração. A alma dele estava gemendo, tremendo, ele estava, gente, passou fome, passou naufrágio, passou todas as coisas, falta, abundância, mas em todas elas, ele aprendeu ao quê? Esvaziar e ensinar a gente, irmãs. Então, pode passar. Então, irmãs, o nosso exercício espiritual, né, o nosso testemunho-chave sempre está na nossa forma de como nós nos relacionamos com Deus, com o Deus Pai, né? Então, o relacionamento com o Pai, e aí ele está falando, né? Jesus sempre falava Pai, né? Então, o relacionamento com o Pai foi o segredo para a riqueza da sua pregação e do seu ministério. Irmãs, é no nosso relacionamento de amor pessoal, íntimo com Deus Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que nós vamos dar testemunho que se realmente a gente é cristão nessa terra. Entende, irmãs? Não é porque se a gente fala bem, se a gente canta bem, se a gente vem na igreja, vem em todas as atividades, não é isso, irmãs. É no relacionamento. Então, olha, irmãs, ele não veio para ser servido, mas para servir. Para dar a vida por quem? Por nós. Então, o que eu tenho que fazer na minha vida agora? Porque é uma aliança mútua. O que você faz por mim, eu faço por você. Por isso que ele fala assim, cuidar com o que você faz com os outros. Porque aquilo que você faz com os outros vai acontecer com você também. Então é mútuo. Ele deu a vida dele por nós. O que eu posso fazer, irmãs? Entregar toda a minha vida para ele. É a única coisa. É a única resposta cabível, depois de tudo que Jesus fez, deixando sua glória, é ele receber a nossa vida de volta. Em forma do que, irmãs? De consagração, de compromisso, de serviço. Então, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por nós. Não veio para desfrutar os confortos do mundo, que é hoje o que o povo... É isso que a gente quer, amigas. Conforto, a nossa alma quer descanso, conforto, mimo, afago. É isso que a nossa alma quer. Não quer compromisso, não quer renúncia. Certo? Então, para desfrutar dos confortos do mundo, não viveu entre pessoas com as quais era fácil se relacionar, e a gente hoje fica escolhendo, aquela ali é mais legal, aquela lá não quer não, porque não gosta da cara dela. Gente, nós estamos aqui escolhendo como fazer, e Jesus, ele é a nossa inspiração. Ele não viveu entre pessoas com as quais era fácil se relacionar. Certo? Então aquilo, gente, eu amo essa parte. Que eu penso assim, quando chega aquelas mulheres lá toda
lascada. Eu amo. Não ela estar lascada. Mas eu amo, irmãs, olhar e ver assim, debaixo daquela dor, daquela lama, seja lá o que for, existe uma pérola preciosa que foi resgatada por Jesus. E eu só vou ajudar a tirar, né, ela se enxergar e ver, até que ela possa viver para a glória de Deus. Mas isso tem sido o meu maior, sabe assim, alegria. Por mais difícil que seja, porque eu fico, só Jesus sabe. Mas você vê aquela pessoa ali, entende? Que Jesus morreu por ela, e ela é uma pérola preciosa. Eu não posso deixar ela sujinha desse jeito, sem ver que valor ela tem em Cristo Jesus. Então, irmãs, entre as pessoas com as quais estão selados, não deve ter cotidiano tranquilo. A gente quer vida tranquila, vida mansa. Mas a gente é discípulo, gente. Pode passar. Então, irmãs, agora olha só, uma coisa importante. Hebreus 12:2 fala de que forma tudo isso deve acontecer. Certo? Ele fala sobre Hebreus 12 falar. Fitando o que? Mas nós vamos ficar com isso aqui. Semana que vem a gente termina a nossa lição. Fitando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou o quê? A cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, irmãos, aqui tem uma coisa chamada alegria. E tudo o que ele fez, entende isso, irmãs? Tudo o que ele fez não foi reclamando, nem murmurando, foi com alegria, com gozo. Foi para a cruz, morreu, ressuscitou. Mas a alegria de Jesus, por isso que ele se tornou a alegria dos homens. Lembra? Tem uma canção que fala Jesus é a alegria dos homens. Porque tudo que ele fez com o quê? Com alegria. E olha, irmãos, outra coisa, e Deus não recebe nossa consagração, nosso dízimo, nossas ofertas, não recebe nada, se não for com alegria. Deus não recebe, irmãs. Com murmuração, com reclamação, sem alegria no serviço, Ele não recebe. Então, irmãs, que a gente possa meditar se nós realmente somos apenas membros de igreja, ou se nós realmente somos, ou queremos realmente, com compromisso, com profundidade, sermos discípulos de Jesus. Gente, ofereçam uma parte do seu tempo, da sua vida, para servir a Deus de alguma forma. Pessoas estão precisando de ajuda. Então, assim, sempre tem alguém do seu lado precisando de ajuda. Então, irmãs, eu queria também lançar um desafio importante. Vocês receberam aqui o seu marca-página, mas eu quero fazer um desafio para as crianças, né? Eu falo assim, pai, o que eu vou fazer? Então, nós recebemos a nossa revista, ok? E eu gostaria, irmãs, que vocês estudassem essa lição. Eu dei só a primeira parte, semana que vem nós vamos terminar. Vocês vão estudar a lição. Vocês ganharam uma balinha aqui juntos, né? Uma balinha que tem o versículo, tem o nosso tema. Senhor, tudo entregarei. Semana que vem, vocês vão ganhar um potinho, escrito tudo entregarei. Todo domingo, eu e a Pátria estamos montando aí, vai ter um versículo-chave em forma de balinha. Então, você vai ter o seu potinho e você vai colocando as suas balinhas com os versículos-chave, até encher o potinho. Como que você vai receber um versículo-chave? Fazendo a lição. Fez a lição, recebeu. Não fez a lição, não vai receber. Então, o pote eu que vou dar. O que vocês precisam é fazer a lição em casa. Fiz a lição. Leva a sua balinha, vai encher seu potinho. Mas, no final do semestre, eu vou sortear 2 Bíblias maiores que essa aqui para as alunas que completarem, estudarem toda a lição.
vai poder participar do sorteio das 2 Bíblias da mulher. Então, é o desafio da classe. Ok, mas outra coisa importante. Nós temos que ir, gente, 5 minutos. Ó, levanta e sai correndo.